Ora, bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão de informação sobre calibração de alcoolímetros e controle de alcoolemia em meio laboral. Esta sessão terá início, ou terá 3 momentos distintos. Primeiro irei eu falar um pouco sobre a calibração de alcoolímetros. Depois darei a palavra ao enfermeiro João Aceiceiro, que irá partilhar connosco a experiência que tem no âmbito de controle de alcoolemia de trabalhadores na Câmara Municipal de Loures. E finalmente deixamos aqui cerca de 15 minutos para perguntas e respostas onde vamos tentar dar resposta a algumas questões que queiram colocar. Chama a atenção que todos os microfones foram desligados, mas que nesta altura serão ativados para poderem fazer as questões. De qualquer forma, têm depois a ativar o microfone quando for para falar. Se, entretanto, durante a apresentação quiserem ir logo colocando algumas questões no chat, nós depois no final vamos rever o que foi lá escrito e podemos depois ler essas perguntas e tentar responder. Então, vamos então dar início. Falar um bocadinho primeiro da motivação que foi fazer esta sessão. Muitos dos nossos clientes, e o que nós constatamos, principalmente na parte de calibração, fazem alguma confusão entre o que está definido para a calibração de alcoolímetros e o que existe em termos de verificação metrológica de alcoolímetros. E esta confusão entre o que está regulamentado e o que não está regulamentado dá origem a uma série de questões que nos colocam frequentemente, e então o objetivo aqui foi tentar esclarecer o máximo possível, daí termos também organizado esta sessão em modo online para tentar chegar ao máximo de pessoas, independentemente do local onde se encontram a assistir. O domínio da alcoolimetria do IPQ pertence à Unidade de Laboratório Nacional de Metrologia, que faz parte do Departamento de Metrologia. O Instituto Português da Qualidade está organizado em vários departamentos. O Departamento de Metrologia tem então a Unidade de Laboratório Nacional de Metrologia e a Unidade de Metrologia Legal, e a alcoolimetria pertence à área da quantidade de matéria e eletroquímica. Neste gráfico podem ver mais ou menos o volume de trabalho que nós temos. Este refere-se ao ano de 2020, que embora tenha sido um ano um bocadinho atípico, nós conseguimos manter o número de operações que vínhamos a fazer em anos anteriores. Redigimos alguns pareceres técnicos a pedidos de esclarecimento de tribunais, fazemos ensaios de aprovação de modelos de alcoolímetros, auditorias de medição a laboratórios que nos solicitam. Por acaso este ano houve uma auditoria de medição, mas o grosso, o maior número de atividade é realmente as verificações metrológicas, cerca de 900 verificações por ano, e as calibrações, aqui 280 calibrações feitas no ano de 2020. A equipa sou eu, o responsável do domínio, a minha colega Sandra, que ajuda-me na gestão do laboratório e faz os ensaios de calibração de alcoolímetros, e o meu colega Filipe, que dedica-se quase exclusivamente à verificação aos ensaios de verificação metrológica dos alcoolímetros. O nosso laboratório é um laboratório pequenino, tem 2 OTs, uma destinada mais à parte da verificação e outra à parte da calibração, embora aqui tivesse a ser usada quando o volume de trabalho é maior, acabam por as duas estarem a ser utilizadas.
para verificação. Neste caso, nós temos os nossos padrões gasosos aqui no meio, que estão ligados às OTs por tubagens que permite, abrindo a válvula, fazer passar o gás no alcoolímetro. Ora, o Laboratório Nacional de Metrologia tem implementado um sistema de gestão de qualidade. Nós seguimos a norma ISO 17025, de requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e de calibração. Somos também produtores de materiais de referência de acordo com a norma 17034. Temos um sistema de gestão de qualidade reconhecido e avaliado regularmente pelo Comitê Técnico da Qualidade da Euramet. Somos alvo de auditorias internas e auditorias externas por revisão de pares, e temos capacidades de medição e de calibração reconhecidas e publicadas na base de dados do BIPM. Participamos também em comparações interlaboratoriais internacionais com outros laboratórios. Ora, o álcool, e é isto que é o assunto que nos traz aqui, é o álcool e a sua detecção. O álcool, na realidade, chamamos álcool ao álcool etílico, que está presente nas bebidas alcoólicas e que é produzido por um processo de degradação de açúcares através de fermentação por ação das levaduras. A molécula do etanol é C2H5OH. Chama a atenção que há aqui uma ligação entre um carbono e um oxigênio e que vai ser importante também num dos métodos que é utilizado para a sua detecção. Alcoolemia. Quando falamos em alcoolemia, estamos a falar na presença de álcool no sangue. Já agora, uma pequena curiosidade, a forma correta de dizer é alcoolemia e não alcoolemia, como muitas vezes ouvimos, porque é uma palavra de origem grega, em que a sílaba tónica é umi, e daí dever-se dizer alcoolemia, da mesma forma que se diz leucemia, e não leucémia. Ora, quando ingerimos uma bebida alcoólica, o que acontece é que parte do álcool começa logo a ser absorvido na boca, mas a maior parte depois é absorvido no estômago e no resto do sistema digestivo. Ele, à passagem pelo fígado, começa a ser metabolizado, e por uma série de enzimas essas que provocam depois a degradação do álcool, que depois é eliminado. Já agora, também uma curiosidade, estas enzimas, designadas álcool desidrogenase, são enzimas que são criadas também por habituação. Isto é, uma pessoa que esteja mais habituada a beber ou que beba com maior frequência, acaba por ter uma maior capacidade de produzir estas enzimas e de provocar a degradação do álcool mais rapidamente do que uma pessoa que não esteja tão habituada. É por esta razão que pessoas que raramente bebem, basta beber uma pequena quantidade, começam logo a sentir os efeitos, ao contrário das outras que estão mais habituadas. E é também por esta razão que podemos ter duas pessoas diferentes que bebem a mesma quantidade, mas depois num teste de alcoolemia vão apresentar valores diferentes, porque também tem a ver com este fator. Ora, além disto, também depende da quantidade de comida, da velocidade de ingestão da bebida e, em geral, são necessários alguns minutos, de 15 a 60 minutos, até que todo o álcool se espalhe pelo corpo. E, obviamente, espalha-se através da corrente sanguínea. E chega aos órgãos, a todos os órgãos, aliás. Aquele que nós sentimos o maior efeito é o cérebro, não é? Em que sentimos os efeitos do álcool. No entanto, ele chega também, obviamente, aos corações, aos pulmões e aos rins, e é nos rins que acontece depois a eliminação dos produtos da metabolização do álcool que acontece no fígado, é depois eliminado sob a forma de urina. Mas é aqui nos pulmões que acontece
o efeito que é utilizado para a detecção desta concentração de álcool no sangue, que é o sangue, ao passar pelos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas, parte desse álcool que lá circula vai sendo transferido para a parte gasosa, para o ar, que é depois expirado. E é esta relação ou este fenómeno que sustenta sustenta a utilização de alcoolímetros. Na realidade, o alcoolímetro vai medir uh, uma quantidade, uma concentração presente no sangue, mas é através do ar que é expirado. Pronto, como disse, faz uma medição indireta, não é? Ele está a medir a quantidade da concentração de álcool no ar que é expirado e vai relacionar essa concentração com a concentração de álcool que existe no sangue. Já agora, também uma pequena curiosidade, os alcoolímetros evoluíram bastante, mas curiosamente o teste de alcoolemia mantém na gíria popular ainda uma designação que tem muito a ver com os primeiros alcoolímetros, por assim dizer, que eram deste tipo, que é o, soprar o balão era literalmente soprar para um saco, enchê-lo de ar, e depois a detecção da presença de álcool ou não ocorria por um sistema de cores, um bocadinho à semelhança do que acontece com os testes do Covid, ou de riscas ou de cores, que indicavam se aquele ar que estava no interior do balão continha álcool ou não. Felizmente, os alcoolímetros evoluíram e estão muito diferentes, não é? Conseguimos ter, mesmo os equipamentos menos desenvolvidos, conseguem-nos fazer leituras com 2 casas decimais, pelo menos. Ora, os alcoolímetros têm 2 princípios de funcionamento distintos. Um deles é através de um sensor de eletroquímico, que é composto por um elétrodo, por 2 elétrodos, e que junto a um dos elétrodos se dá a oxidação do etanol, e é a corrente que é gerada nesse elétrodo que depois vai ser detectada e pode ser relacionada com a quantidade de álcool existente no ar que passou nessa célula. Ou então, pode ser através de um sensor de infravermelho. E este sensor tem como base de funcionamento o princípio físico, a absorção de radiação entre estes 2 átomos, o átomo de carbono e de oxigênio, que vai absorver, devido à sua vibração, absorve radiação na zona do infravermelho. Então, se tivermos uma lâmpada de infravermelho, e fizermos passar essa radiação por uma célula onde passa, ou que tem o ar com as moléculas de etanol, parte dessa radiação vai ser absorvida e então vai haver uma atenuação na radiação que é detectada. Essa atenuação pode ser então relacionada com a quantidade de etanol que existe nesse volume de ar. Então, basicamente, podemos ter duas grandes grandezas distintas e que podem ter unidades diferentes, embora às vezes também dê alguma confusão a semelhança das unidades. Uma é o teor de álcool no sangue, cuja unidade vem em gramas de etanol por litro de sangue, e podemos ter o teor de álcool no ar expirado, cuja unidade normalmente é miligramas de etanol por litro, não de sangue, mas de ar expirado. E a relação entre estas 2 grandezas é feita através, ou é estabelecida através de um fator de conversão. Este fator de conversão pode ter valores diferentes e o meu primeiro alerta é que podemos ter situações em que temos alcoolímetros com fatores de conversão diferentes quando fazemos medições em teor de álcool no sangue. O fator
foi convencionado para Portugal, encontra-se inscrito no Código da Estrada, em que diz que a conversão dos valores de teor de álcool no ar expirado em teor de álcool no sangue é baseada no princípio que 1 miligrama de álcool no ar expirado é equivalente a 2,3 gramas de álcool no sangue. Então, o fator de conversão aceite para Portugal é 2,3 e é fácil fazer as contas. Se tivermos um teor de álcool no ar expirado, imaginem, de 0,62 miligramas por litro, se eu multiplicar por 2,3, obtenho o valor de 1,43 gramas por litro de sangue. Pronto, então temos alcoolímetros. Como eu estava a dizer, este valor depende de país para país e existem países diferentes que têm valores de conversão ou fatores de conversão diferentes. E o que acontece, nomeadamente nos alcoolímetros de despiste, é que temos situações em que são alcoolímetros comprados no estrangeiro e que vêm configurados com fatores de conversão diferentes do 2,3. Em geral, é o 2,1 que surge com maior frequência. Nestas situações, a conta que o alcoolímetro faz, por assim dizer, é diferente de um alcoolímetro que faça uma conta com o fator de conversão 2,3. E então, mas podemos usar um alcoolímetro com outro fator de conversão? Sim, é fácil converter as unidades. Imaginem que temos uma leitura feita num alcoolímetro com um fator de conversão de 2,1, em que a leitura foi de 0,56, então basta dividir, se soubermos o fator de conversão, não é? Dividir pelo fator de conversão, obtemos o teor de álcool no ar expirado e depois, se multiplicarmos novamente pelo novo fator de conversão, temos o valor corrigido para o fator de correção de conversão 2,3. Já agora, se repararem, o que tem um fator de 2,1 dá valores inferiores, como é óbvio, aos que têm um fator de 2,3. Estes fatores são definidos com base na estatura média da população. E para Portugal foi o 2,3. Ora, então, que tipos de alcoolímetros é que podemos ter? Temos os alcoolímetros de despiste e temos os alcoolímetros evidenciais. Embora o objetivo desta sessão o foco seja maior nos alcoolímetros de despiste, vou falar também um bocadinho dos alcoolímetros evidenciais para ficar clara a distinção entre os dois. Que âmbito é que eles são utilizados? Ora, os alcoolímetros de despiste são usados num uso mais pessoal, se quisermos ter um alcoolímetro para verificar o teor de álcool no sangue, quando vamos a um jantar ou por aí fora, podemos adquirir um e usá-lo em termos pessoais. É usado na fiscalização de trânsito em modo qualitativo, isto é, a GNR e a PSP, quando fazem operações de fiscalização de trânsito e vão testar se o condutor consumiu álcool ou não, fazem um teste preliminar com alcoolímetro de despiste. Só se esse alcoolímetro indicar a presença de álcool, então a pessoa é levada a fazer um teste depois no alcoolímetro evidencial. E é muito utilizado em modo quantitativo em meio laboral. Os alcoolímetros evidenciais são usados na fiscalização de trânsito em modo quantitativo para quantificar exatamente o teor de álcool no sangue da pessoa que foi testada, em acidentes rodoviários, não só de condutores, mas também de peões, se envolver peões também podem ser sujeitos então a um teste de alcoolemia. E em meio laboral, algumas empresas têm também este tipo de alcoolímetros que usam no controle de alcoolemia dos seus trabalhadores. Que aprovações de modelos é que há de alcoolímetros? Ora, em termos de fiscalização de trânsito, temos os alcoolímetros de despiste, há uma aprovação da ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, tem publicado na sua página uma lista de alcoolímetros que podem ser utilizados no âmbito
da fiscalização de trânsito. E os alcoolímetros evidenciais, além da ANSR, o IPQ também faz a sua aprovação. Os modelos têm de ser previamente aprovados pelo IPQ. Em meio laboral, chama a atenção que a utilização de alcoolímetros não se encontra regulamentada, pelo que não existem aprovações de modelo neste âmbito. Não existem modelos aprovados para a utilização em meio laboral. Na fiscalização de trânsito, existe uma moldura sancionatória e penal que tem como referência teores de álcool no sangue, cujos limites são o 0.2, 0.5, 0.8 e 1.2, que correspondem a contraordenações ou penas diferentes, e nós vamos daí termos de fazer esta conversão entre teor de álcool no ar expirado em teor de álcool no sangue, porque é desta forma que estão definidos estes limites. Alguns países têm legislação em teor de álcool no ar expirado e não precisam de fazer então aquele fator de conversão para converter um valor no outro. Então, como é que podemos garantir a fiabilidade e exatidão dos resultados que são produzidos pelos alcoolímetros? Por um lado, os evidenciais e, por outro lado, pelos despistes. Então, nos alcoolímetros evidenciais, a operação metrológica que está associada é a verificação metrológica. Nos alcoolímetros de despiste, é a calibração. E vou falar um bocadinho nisto, na verificação, para distinguir para ficar clara a distinção entre estas duas operações. Ora, o laboratório de alcoolimetria utiliza padrões gasosos. Estes padrões são produzidos no laboratório de gases de referência, são misturas preparadas por gravimetria, e certificadas por comparação com padrões gasosos, de acordo com normas internacionais. O material que nós usamos é um CRM, é um material de referência certificado, que é preparado por comparação com padrões primários do laboratório, que por sua vez foi preparado e comparado com padrões nacionais, que por sua vez foi também comparado com padrões internacionais. E esta cadeia de rastreabilidade que permite garantir que as misturas estão certificadas e há uma rastreabilidade aos padrões, à cadeia do Sistema Internacional de Unidades. Basicamente, o que se faz é introduz uma certa quantidade de etanol num cilindro e prefaz o seu enchimento com nitrogênio, de forma a termos depois diferentes concentrações ou diferentes frações molares que vão corresponder a concentrações diferentes, a teores de álcool no sangue diferentes. Isto é um exemplo de termos um conjunto de padrões que depois é usado para comparar com as concentrações que queremos certificar. Ora, os alcoolímetros evidenciais normalmente são equipados com sensores de eletroquímicos e de infravermelhos, ou podem ter um ou outro, ou os dois sensores em simultâneo. São sensores mais robustos, têm uma boa repetibilidade e reprodutibilidade, são sujeitos a uma aprovação modelo e fazem medições com validade legal no âmbito da fiscalização de trânsito. A desvantagem é que tem um custo muito elevado, na ordem dos milhares de euros, são sujeitos a um controle metrológico anual, cuja taxa ronda os 250 euros, existe um número reduzido de marcas e tem também custos de manutenção muito elevados. Estes são os modelos que o IPQ tem aprovados. Nos lados encontramos os modelos mais antigos, ao centro encontramos os modelos mais recentes, que, como podem constatar, já quase se assemelham a alcoolímetros de despiste, que têm dimensões já muito mais reduzidas do que aqueles mais antigos. Ora, estes alcoolímetros encontram-se regulamentados, a sua utilização, existem
existe a portaria 29 deste ano, que estabelece o regime de controle meteorológico, em que dá competência ao IPQ na gestão do controle meteorológico legal dos todos os instrumentos de medição, proceder à aprovação de modelos neste âmbito e assegurar a rastreabilidade e os meios de referência que são usados depois no controle meteorológico destes equipamentos. A portaria 211 também deste ano, que corresponde ao Regulamento Geral de Controle Meteorológico, e depois a portaria específica do equipamento, neste caso dos alcoolinos, é 1556 de 2007, está para breve também a sua republicação, e é nesta portaria que estão estabelecidos os erros máximos admissíveis a serem considerados nas operações de controle meteorológico. A aprovação deste tipo de equipamentos segue uma orientação da Organização Internacional de Meteorologia Legal, que estabelece os requisitos técnicos e meteorológicos mínimos a serem observados por estes equipamentos. Por isso, estes equipamentos, o critério de aprovação é muito rigoroso. O nosso laboratório, o Laboratório de Alcoolimetria, realiza os ensaios laboratoriais para a aprovação do modelo, em que executa testes de exatidão, repetibilidade, deriva, efeito de memória e os fatores de influência física, como a temperatura, que é o caso destas imagens em que o alcoolímetro estava a ser sujeito a temperaturas diferentes e foi feita a sua avaliação neste âmbito. Ora, nos ensaios de verificação meteorológica, o que vamos fazer é, temos estabelecidos na portaria os erros máximos admissíveis e vamos comparar os erros dos equipamentos com estes limites ao erro. Fazemos esta verificação nas 5 concentrações que dispomos, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2 e 2 gramas por litro. E podemos ter uma situação assim, em que os erros do alcoolímetro estão dentro daqueles limites, e então, neste caso, há um cumprimento do erro máximo admissível, é colocada uma etiqueta informativa de instrumento aprovado e emitido o certificado de verificação. Se acontecer o facto, por exemplo, num dos pontos, já o erro ser superior ao limite, neste caso não está cumprido o erro máximo admissível, o equipamento é rejeitado e é emitido um boletim de rejeição. A única coisa que diz nestes documentos, quer o boletim, quer o certificado de verificação, quer o boletim de rejeição, é aprovado ou rejeitado. É a única coisa que lá consta. Estes equipamentos são cada vez que vêm ao IPQ para serem verificados, são selados nos pontos que estão definidos no despacho de aprovação modelo, de forma a garantir que o sistema de medição não é manipulado durante a utilização do equipamento. Por outro lado, os alcoolímetros de despiste, não é? São equipamentos normalmente equipados só com sensores eletroquímicos, não estão sujeitos a um controle meteorológico, a calibração é apenas recomendada, existe uma grande variedade de marcas e modelos e são muito mais baratos. Tem, obviamente, a desvantagem de não fazerem medições de validade legal, os sensores degradam-se mais facilmente, há pior reprodutibilidade e pior repetibilidade e, como já vimos, podem apresentar fatores de conversão diferentes, o que pode dar alguma confusão. Nestas tabelas encontram as marcas e modelos de alcoolímetros que são calibráveis no IPQ. Chama a atenção que alguns nós temos possibilidade de realizar ajuste do sensor e noutros não temos essa possibilidade. Caso haja um equipamento em que seja o cliente queira ajuste, mas que nós não tenhamos essa possibilidade, trate de solicitar ao fabricante ou ao representante da marca. Pronto, então,
A escolha de um alcoolímetro tem de ter alguns aspectos no âmbito da calibração ou do controle metrológico do controle da alcoolemia de trabalhadores, tem de ter em conta o custo do equipamento, o fim a que se destina, e chama atenção a isto porque vejo que algumas empresas vão comprar alcoolímetros e escolhem aqueles que são mais baratos, mas que na realidade eles foram desenhados para um uso mais em termos pessoais e não um uso tão intensivo como o que é exigido a um algoritmo seja usado para controlar trabalhadores. Confirmar se é calibrável, se existe assistência técnica, qual o plano de manutenção do fabricante e qual o custo que está associado, e verificar se há possibilidade de ajuste. Não adquirir em sites de compras online, porque às vezes o barato sai caro, e já temos recebido algoritmos em que nem conseguimos identificar, só a única coisa que conseguimos identificar é o site onde foi comprado, não existe indicação em lado nenhum qual foi o fabricante. E então, nesse caso, se houver um problema, a pessoa não tem a quem recorrer. Então, em que é que consiste a calibração? A calibração, segundo o que consta no vocabulário internacional de metrologia, é a relação entre valores de incertezas que são fornecidos por padrões e as indicações e incertezas associadas que são dadas pelo equipamento. Então, é esta relação entre a indicação que é dada pelo equipamento e os valores de referência que consiste a calibração. Então, nós numa calibração vamos comparar estes dois parâmetros. O IPQ, o Laboratório de Alcoolimetria, dispõe destas 5 misturas e nós damos esta hipótese aos nossos clientes de, na calibração, escolherem quais os pontos de calibração que querem usar na calibração. Eles, quanto mais pontos optarem, o custo é mais elevado. Daí vou deixar aqui alguns conselhos. Isto é, se repararem, entre 1 e 2 o custo é o mesmo, por isso não faz sentido fazer uma calibração só num ponto. Não faz, pela mesma razão, também não faz sentido fazer uma calibração em 3 pontos, e o quinto ponto, isto é, fazer uma calibração naquela concentração, normalmente também não é necessária, porque a maior parte das empresas que usam alcoolímetros impõem uma tolerância zero ou um cumprimento dos limites sancionatórios mais baixos que estão definidos no Código da Estrada. Daí bastará estes 2 pontos, o 0,2 e o 0,5 gramas por litro. Em que é que consiste então os ensaios laboratoriais de calibração? Fazemos então uma determinação média de 5 leituras, para cada concentração, para cada ponto de calibração escolhido, vamos fazer 5 leituras. Estas 5 leituras vão dar, vamos fazer uma média que corresponde à indicação média, e vamos também calcular a incerteza que está associada a estas medições, em que as principais fontes de contribuição será a dispersão dos resultados das medições, a resolução do equipamento e a incerteza que está associada ao padrão que utilizamos. Com isto, podemos determinar o erro de medição. E o erro de medição vai corresponder à diferença entre o valor que é medido e o valor de referência. Neste caso, a indicação média menos o valor da concentração de referência. E imaginem, temos uma mistura com uma concentração de referência de 0,51 que vai ser lida, imaginem, por 3 alcoolímetros. Se o alcoolímetro ler exatamente 0,51, então temos um erro zero, não é? Se o alcoolímetro ler abaixo, 0,49, o erro é menos 0,02 gramas por litro, e se estiver acima, o erro é positivo, 0,05 neste caso. Então, nós podemos ter o que reportamos nos nossos certificados, numa calibração, é as concentrações que foram utilizadas de referência, a indicação média, a incerteza expandida que foi associada, e representamos num gráfico o erro em função da indicação do equipamento. Neste caso,
Depois, estas barras que nós apresentamos aqui não são os erros máximos admissíveis, como constava no caso dos alcoolemia evidenciais, é um critério que nós definimos para o ajuste. Isto é, se ele sair fora, nós recomendamos o ajuste do sensor. E o ajuste é isto, é uma operação que nós podemos executar se o equipamento estiver ali com erros muito elevados, de forma a aproximar as indicações do equipamento com os valores de referência, isto é, a minimizar o erro de medição. E damos estas hipóteses aos nossos clientes. Ou não querem fazer ajuste, ou o equipamento também não o permite, ou seguem o critério sugerido por nós, ou definem eles outro critério, ou então podem optar por querer fazer ou não, mediante os erros que são reportados a partir dos primeiros ensaios. Numa concentração com ajuste, nós reportamos uma coisa deste género, não é? A tabela é duplicada com valores antes de ter sido realizado o ajuste e com valores após o ajuste. E aqui no gráfico podem constatar, neste caso, o equipamento está a valer com erros muito elevados, neste caso em termos absolutos, mas e depois do ajuste ele passou a ler com erros muito, muito baixinhos. Podemos ainda, a pedido do cliente, emitir uma declaração de conformidade em que consta uma especificação e a regra de decisão tem de englobar a incerteza que está associada. Nos certificados, que se calhar muitos de vós conhecem, nós emitimos um certificado de calibração onde consta um número o número que está associado ao serviço e ao número do pedido que dá entrada no nosso sistema. Tem a indicação do equipamento, chama a atenção que o que identifica inequivocamente o equipamento é o número de série que nós utilizamos e que temos registado nas nossas bases de dados. E agora aparece também aqui o fator de conversão. Isto é, os nossos certificados, mais recentemente, passaram a constar a ter lá indicado o fator de conversão, precisamente para se poder fazer aquela conversão se o oxímetro não for com o fator de conversão usado em Portugal. Atenção aqui, é 2300, mas corresponde a 2.3, a 2300, isto é, se estiver nas mesmas unidades de miligramas por litro. Depois temos o intervalo de medição, resolução do equipamento, a incerteza expandida e os resultados constam na página 2, como já mostrei, as concentrações de referência, a indicação antes e após o ajuste, a incerteza expandida associada e o respectivo gráfico. E no caso de haver um ajuste, indicamos também aqui numa nota que foi efetuado ajuste com uma determinada concentração. Então vamos analisar agora aqui algumas situações de resultantes de calibrações. Isto é, o resultado de uma calibração pode o objetivo é não ser só um papel para apresentar em auditoria, é também termos algum conhecimento do que é que se passa com o equipamento. Então a situação ideal será uma situação assim, não é? Em que temos um erro muito próximo de zero, neste caso até inferior a zero, o que significa que está a ler em benefício da pessoa que está a ser testada, apresenta uma boa linearidade, isto é, o erro é constante ao longo do intervalo de medição e a incerteza é reduzida. Mas isto nem sempre acontece assim. Isto era bom que todos saíssem daqui com estes resultados. Pode acontecer uma coisa deste género, isto é, ele está a apresentar valores com erros muito elevados.
Então, neste caso, o erro é elevado, é maior que zero, está a prejudicar a pessoa testada. Se formos a ler aquele valor sem fazer qualquer tipo de correção, há uma má linearidade. A única coisa boa é a incerteza que é reduzida. Então, neste caso, o que é que podemos fazer? Podemos fazer o ajuste do sensor, ou faz o laboratório, ou faz o fabricante, naqueles casos em que só o fabricante é que consegue fazer. Ou também podemos fazer uma correção ao erro, que eu vou falar depois mais à frente. Podemos usar este alcoolímetro, podemos utilizá-lo à mesma, desde que tenhamos atenção a este fator e que façamos então a correção ao erro. Podemos também ter uma situação como esta, é de ter parece tudo mais ou menos, né? Temos um erro próximo de zero, abaixo, ligeiramente abaixo, uma boa linearidade, mas se repararem a incerteza que está associada é elevada, significa que houve uma grande dispersão nas leituras e há uma baixa repetibilidade das medições. O que é que se pode fazer? Aumentar o tempo de recuperação, isto é, às vezes os alcoolímetros, quando estão sujeitos a muitos testes, apresentam este tipo de comportamento, mas o ideal é, nestas situações, proceder à substituição do sensor. Isto porque os sensores eletroquímicos têm uma duração limitada de vida e que necessitam de ser substituídos de X em X tempo. Não dura a vida toda do equipamento. Como é que podemos fazer, naquele caso, a correção das leituras? Podemos fazer, imaginem, temos o equipamento que está a ler 0,58 gramas por litro e queremos fazer a correção. Ora, vamos determinar o erro a partir do que consta no certificado, o erro no ponto mais próximo àquela leitura, que neste caso seria, se fizéssemos as contas no certificado, com base no que constava do certificado, daria 0,08 gramas por litro. Esta informação e incerteza, relembro, consta no certificado. O valor podemos então corrigir com o erro, não é? Descontando o erro, significa que para uma leitura de 0,58, na realidade o que o equipamento devia estar a ler era 0,50. No entanto, chama a atenção, o correto é ter em consideração também a incerteza. E a situação mais correta em termos meteorológicos é contabilizar também a incerteza, isto é, o erro, não fazer só o desconto ao erro, mas ao erro mais a incerteza, e neste caso o erro e a incerteza daria 0,10, e se descontarmos, significa que só leituras acima de 0,60 é que devem ser consideradas como tendo sido ultrapassado o limite de 0,50 gramas por litro. Uma questão que nos colocam com frequência é obrigatório a calibração? Já disse que não, que é apenas recomendada. Em empresas que têm um referencial de qualidade tipo a ISO 9001, é exigido que haja evidências que todos os equipamentos de medição que são utilizados forneçam resultados confiáveis. E isso é feito ou por calibração em entidades competentes e onde esteja demonstrada que há rastreabilidade meteorológica. Em quanto tempo é que devemos calibrar um alcoolímetro? Não confundir, eu espero que já tenha ficado claro a diferença entre uma calibração e um ajuste. Às vezes até os próprios fabricantes dizem que o equipamento tem de ser calibrado de 6 em 6 meses, mas na realidade o que eles querem dizer é que o sensor devia ser ajustado de 6 em 6 meses para garantir aquela exatidão de resultados. E deve ter em conta também os seguintes fatores: a idade do alcoolímetro, o tempo de vida do sensor que é instalado, o número de testes que é realizado e o manuseamento que tem o equipamento. E é importante também ter um historial de calibrações, e é com base neste historial que permite, imaginem, fizemos 3 ou 4 calibrações e os erros continuam muito baixinhos, se calhar podemos espaçar a periodicidade das calibrações. Caso contrário, se o equipamento começa a apresentar erros
cada vez mais elevados, então se calhar convém diminuir esse intervalo. A maioria dos nossos clientes solicita uma calibração anual. Boas práticas de utilização: seguir o plano de manutenção recomendado pelo fabricante, substituir o sensor eletroquímico quando necessário, evitar choques e ambientes extremos de temperatura, fazer uma calibração regular do equipamento e manter o histórico de calibrações. E a utilização deste equipamento com o pessoal que tenha alguns conhecimentos, neste caso os que foram também transmitidos aqui nesta sessão. E, resumindo, espero que tenha ficado bem claro, então, a diferença entre um autocolímetro evidencial e despiste, que um é sujeito a verificação, outro a calibração, um tem enquadramento legal, o outro não. Há uma obrigatoriedade, no caso dos evidenciais, de ser verificado anualmente, nos despistes não, mas pode ser definida é recomendada, mas pode ser definida pelo proprietário. Nós temos possibilidade de fazer ajustes, nos evidenciais não. Os pontos de ensaio, nos evidenciais fazemos nos 5 pontos, de despiste é a opção do cliente, e os erros máximos estão estabelecidos legalmente no caso dos evidenciais. No caso dos despistes é o cliente que define como critério para ajuste. Num caso são emitidos certificados de verificação ou boletins de rejeição, e no outro os certificados de calibração. E pronto, resumindo, tentei neste curto espaço de tempo abranger uma série de conceitos. Espero que tenha sido claro, e que, de qualquer forma, fica aqui o espaço para depois esclarecermos algumas dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui o meu endereço de e-mail, se quiserem depois mandar uma mensagem para esclarecimentos adicionais. Passo então a palavra ao enfermeiro João Aceiceiro. João, pode iniciar a sua apresentação. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Em nome da Câmara Municipal de Loures e do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, apresento-me. Chamo-me João Aceiceiro, sou enfermeiro do trabalho da Câmara Municipal de Loures. Sou também um dos elementos responsáveis pela implementação do regulamento que está em funcionamento. E está aqui comigo na sala, embora não vão apresentar, mas vão estar disponíveis para depois para a fase de se houver questões, a doutora Adélia Pinhão, que é coordenadora da Vigilância de Saúde, e a doutora Maria João Silva, que é uma das psicólogas da parte do apoio psicossocial, e que também está envolvida desde o início neste processo. Eu vou então agora iniciar a minha apresentação. Peço só um segundo para podermos pôr aqui isto a dar. Desculpem. Ora, conseguem ver a apresentação, correto? Sim, João. Conseguem? Pronto, ok. Então, vamos então iniciar. Eu vou então apresentar efetivamente a experiência da Câmara Municipal de Loures e começar por explicar que o Serviço de Saúde Ocupacional, efetivamente da DSST, portanto, da Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho, neste momento assegura as condições de segurança, saúde e bem-estar a cerca de 4.500 trabalhadores da Câmara, do CIMAR, juntas de freguesia e empresas municipais, além de prestar cuidados de saúde, neste caso exclusivamente cuidados de saúde aos aposentados. A população geral são 4.500 trabalhadores, sensivelmente, que são alvo de vigilância de saúde. Com os aposentados, neste momento estaremos muito perto dos 5.200 pessoas. Como vêem, é uma população até relativamente grande. Como tal, há que dizer que a segurança portanto, aqui temos as 3 definições mais importantes, portanto, segurança, prevenção de acidentes no local de trabalho, tendo como objetivo a identificação e controle, eliminação ou minimização dos riscos associados aos locais de trabalho.
Da parte da saúde, temos a vigilância de saúde dos trabalhadores com o objetivo de garantir a ausência de doenças originadas ou agravadas pelo trabalho e de promover o bem-estar físico, mental e social. Por último, o nosso serviço também tem como objetivo possibilitar um bem-estar e providenciar o bem-estar aos trabalhadores e, portanto, temos que se define como um estado de saúde no qual o trabalhador apresenta um elevado nível de desempenho, atingindo um equilíbrio ótimo na sua relação com o trabalho. Portanto, falando agora mais do consumo de álcool e outras drogas, o nosso regulamento não é só um regulamento de controle da alcoolemia, é também um regulamento em que há controle da parte de substâncias ilícitas, como são, no nosso caso, canabinoides, heroína, cocaína e anfetaminas. O consumo de álcool e drogas está muitas vezes associado a comportamentos desadequados, que, por sua vez, têm implicações negativas na saúde, no desempenho profissional e na segurança no trabalho, nas relações interpessoais e familiares dos trabalhadores. Basicamente, têm influência em todo o espectro da vida do trabalhador e são, muitas vezes, muito complicados na relação com a família e no local de trabalho, na relação com os outros, levando muitas vezes a situações de doença, situações de desadequação laboral, de comportamentos desadequados, e que muitas vezes aparecem frases como eu se quiser paro, eu não preciso de ajuda, eu já bebi muito, agora só bebo um copo à refeição, eu bebo mas é fora do local de trabalho, eu até me trabalho melhor quando bebo, e isto até faz bem, que são ervas naturais, que foi uma das melhores frases que nós tivemos desde o início da implementação do regulamento, que foi isto até faz bem porque são ervas, não faz mal nenhum a nada. 70% das pessoas com problemas ligados ao álcool e 62% de pessoas com problemas associados aos consumos de outras substâncias encontram-se enquadradas profissionalmente. Isto quer dizer que os consumos em locais de trabalho são sempre uma situação que é complicada e que vai influenciar gravemente a prestação das pessoas no local de trabalho e também depois os resultados que cada uma das entidades consegue ter conforme estes comportamentos vão surgindo. A nível laboral, a OMS estima que cerca de 10% portanto, que o consumo de álcool reduz em mais de 10% a produtividade, e a entidade refere ainda que no campo da segurança, mais de 25% dos acidentes de trabalho e cerca de 60% dos acidentes de trabalho fatais podem e estão associados a consumo de álcool. Isto não somos nós que dizemos, é o IDT que refere num estudo de 2010 e que depois um outro que já foi corroborado mais vezes, incluindo em 2017. Trago-vos aqui o estudo apresentado pelo SUSNOVA, que é o Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, feito para o CICAD, e que regularmente, cerca de 4 em 4 anos, é feita uma atualização destes dados. Ainda não há dados de 2022, por isso é que eu ainda apresento só os do biênio 2016-2017. E o que é que isto nos mostra? Os consumos de álcool os consumos de álcool e substâncias psicoativas ao longo da vida têm vindo a aumentar. E, portanto, se nós olharmos para a população que vai dos 15 aos 64 anos, que não é a população laboral total, mas é uma boa parte da população laboral, temos aqui um aumento gradual do consumo de álcool, do consumo de outras substâncias ilícitas e, interessantemente, temos uma diminuição no consumo de medicamentos e alguma diminuição, nem muito, houve alguma diminuição de 2017 para 2012 no consumo de tabaco e que voltou a aumentar agora em 2016 a 2017. O que os estudos também nos indicam é que estes dados foram potenciados e agravados com o período que tivemos de pandemia e com o período em que houve confinamento e o teletrabalho, têm vindo a fazer aumentar estes consumos de álcool. E como fizeram também com que as pessoas que estavam a ser acompanhadas durante aqueles 2 anos ficassem menos bem acompanhadas, as situações que nós estamos a apanhar agora pós-pandemia são mais graves. Há muitas vezes agravamentos de situação. Vou-vos trazer aqui, a nível de enquadramento, os vários documentos que existem. Vou-vos falar primeiro de 2 documentos produzidos pelo ACT e pelo CICAD e depois vou-vos falar do enquadramento legal mesmo que existe sobre a necessidade de intervir a nível laboral nos consumos. Este documento que aqui apresento, que são as linhas orientadoras para a intervenção em meio laboral, data de 2014, é um trabalho conjunto entre o CICAD, a ACT, DGS, sindicatos e parceiros sociais e define linhas orientadoras para a criação de um programa de prevenção de consumos em meio laboral. Destaque deste documento, que é um documento relativamente extenso, mas de fácil leitura,
a necessidade de existência de um regulamento interno aprovado junto da CNPD, em que todos os atos realizados estão sob a alçada do médico de trabalho responsável, sendo apenas aplicado por profissionais de saúde. Isto quer dizer o quê? Os regulamentos e a detecção de álcool e a detecção de drogas no local de trabalho, mas centramos mais no álcool, tem de ser feita sempre sob a alçada e responsabilidade do médico de trabalho. Aliás, como todos os atos de saúde, de vigilância de saúde que são realizados, estão sempre debaixo da alçada final do médico de trabalho. Ele é o último responsável, porque é a pessoa que é responsável pela emissão da ficha de aptidão. E tudo o que é manuseamento de aparelhos e a realização de testagens tem sempre de ser feita por profissionais de saúde, seja enfermeiros de trabalho, em última linha também pelos psicólogos também pode ser feito, mas mais até pela equipa de enfermagem do trabalho, porque cada empresa deverá ter pelo menos um. Já em 2017, em 2014, o documento que eu apresentei anterior, uma das recomendações que deixava era que, devido ao tecido empresarial português, se deveria procurar adaptar a realidade da elaboração de regulamentos e de instrumentos de detecção e tratamento em local de trabalho ao tecido empresarial português. E, portanto, em 2017 foi elaborado este guia, que é um guia em que adapta a realidade do que existe no documento de 2014 ao tecido empresarial português, maioritariamente formado por pequenas e médias empresas. Este documento é interessante porque é um livro que está dividido e metade do livro explica o que é que os empregadores devem, o que é os direitos e deveres e obrigações dos empregadores, e a outra metade apresenta direitos, deveres e obrigações dos trabalhadores. Portanto, o documento é como se fosse as duas faces da mesma moeda. Relativamente à parte legal, trago-vos aqui artigos do Código de Trabalho, artigos do Regime Jurídico da Proteção da Segurança e Saúde no Trabalho e ainda a Lei 59 de 2019, que é a nova Lei de Proteção de Dados. Basicamente, o que diz é, o artigo 29 diz que os dados não podem ser transmissíveis e estão sob responsabilidade do médico de trabalho. E só podem atuar no âmbito desta intervenção profissionais de saúde, porque estão debaixo de um nível de sigilo superior. A nível dos artigos referidos da Lei 102, basicamente o que isto aqui fala é da parte da questão da vigilância de saúde, que a responsabilidade, como eu já referi, cabe ao médico de trabalho, que especialmente no artigo 108, refere que a obrigação a entidade patronal tem a obrigação de promover a realização dos exames de vigilância de saúde, mas não pode ter acesso direto ao resultado dos testes. Portanto, o que acontece neste caso é todo e a entidade patronal, o único resultado que tem deste género de testagens é o acesso a um resultado de uma ficha de aptidão de apto ou inapto. Ok? Por último, aqui também falar um bocadinho no que está aqui no Código de Trabalho, no artigo 19º, que diz que a entidade empregadora não pode exigir, em situação nenhuma, a realização de testes ou apresentação de apresentação de esteiras e que tudo o que for necessário neste nível tem que sempre passar o médico de trabalho, ok? Falando mais do nosso regulamento interno da Câmara, ele está em funcionamento desde 2016. Este regulamento que eu apresento é a parte que eu estava a dizer, pertence à Câmara Municipal de Loures, mas como vocês viram no início, eu expliquei, existe uma parte dos trabalhadores dos CIMAR que também são alvos de regulamento. Só que o regulamento do CIMAR foi aprovado paralelamente e é semelhante ao da Câmara, variando apenas a população que está alvo de testagem. Porquê? Para regulamentos, segundo aqueles documentos que eu apresentei anteriormente, não é abrangida a população total laboral. Só pode ser abrangida as pessoas os trabalhadores cujos postos de trabalho envolvam elevada precisão ou riscos consideráveis para si ou para terceiros. No caso daqui da Câmara Municipal, são cerca de 1.500 trabalhadores dos cerca de 3.000 que estão debaixo do chapéu do regulamento. Ok? Portanto, como é que isto é feito? O regulamento é feito através de um sorteio aleatório mensal, realizado da DSSST,
sobre, estando presente sempre um representante dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho e um representante da administração da CML. No caso do CIMAR é igual, só estando os representantes da parte deles e da administração do CIMAR. Realização dos testes em dia e hora a definir pela equipa de saúde, no Serviço de Saúde Ocupacional, durante o horário de trabalho do trabalhador, sobre a máxima discrição e privacidade. É feito pelo enfermeiro sob a orientação do médico de trabalho. São sujeitos trabalhadores identificados em sorteio aleatório e poderão ser alvo de testes também os trabalhadores que sejam indicados pelo médico do trabalho. Como é que os trabalhadores são avisados que é a altura de fazer que têm que fazer o regulamento, têm que vir ao regulamento? Através de comunicação feita no próprio dia ao superior hierárquico do trabalhador, sem que este indique um motivo, isto é dito ao superior hierárquico do trabalhador que o trabalhador tem que se apresentar no Serviço de Saúde Ocupacional para a realização de um exame ocasional. Não é explicado mais nada. O trabalhador pode, no momento da realização, apresentar, requerer a apresentação de uma testemunha para que presencie o processo de realização do regulamento. Trago aqui como é que a gente faz o regulamento. O regulamento é feito, a detecção de álcool é feita através do teste de sopro, isto é, através da taxa de álcool no sangue, e são utilizados os dois aparelhos que ali estão. Para curiosidade, o aparelho do lado direito é o aparelho que é calibrado e, portanto, é alvo de calibração por parte do IPQ. O aparelho do lado esquerdo é um aparelho de utilização normal, profissional, mas que não é novo, portanto, ainda não foi calibrado por eles. A ideia será nós fazemos a testagem primeiro no aparelho do lado esquerdo e depois, se a pessoa não estiver de acordo com o resultado do teste, ele é repetido no aparelho que foi alvo de calibração. Quando, mesmo assim, a pessoa não está de acordo com o resultado, o regulamento tem garantida a realização de contraprova, sendo que, no nosso caso, as contraprovas do regulamento de álcool são feitas junto do Instituto de Medicina Legal, através da colheita de sangue. Não existem custos para os trabalhadores. É tudo garantido pela entidade por nós, Câmara Municipal de Loures. A nível da detecção do consumo de outras substâncias, nós fazemos a detecção através de testes de urina, caso seja necessário repetir. É feito através de testes de saliva, somente os canabinoides, ok? Portanto, eu trouxe ali um exemplo dos dois que existem na Solab, na DSSST, peço desculpa. Resultados dos testes. O que é que se considera positivo? No caso do álcool, os 0,2, no nosso caso, para os trabalhadores, para os condutores de veículos pesados, de passageiros ou mercadorias, ou que façam transporte coletivo de crianças ou jovens até 16 anos, para o resto da população, 0,5. Nas outras substâncias, considera-se a existência ou a ausência, através do teste, da substância. O trabalhador tem conhecimento dos resultados no imediato e é emitida uma ficha de aptidão com apto ou inapto. É dado conhecimento da ficha de aptidão ao superior hierárquico do trabalhador. Caso o trabalhador não concorde com o resultado obtido no teste, pode solicitar a sua repetição e, caso continue a não concordar com o resultado, pode requerer contraprova. Na parte do álcool, como eu disse, a contraprova é feita através do laboratório de medicina do Instituto de Medicina Legal de Lisboa. No caso dos testes de drogas, é feito através do laboratório militar. Existe uma parceria feita com as duas entidades. Portanto, desde 2016 em funcionamento, até à presente data, os dados da Câmara Municipal de Loures do regulamento são: nós fizemos até agora 350, isto é até à data do último rastreio, portanto até à data de setembro, fizemos até agora fizemos 350 trabalhadores, 211 mulheres e 139 homens. Isto é normal de serem mais mulheres do que homens, por uma razão simples. Existe uma população laboral, neste momento, de cerca de 55 a 59, acho que 59% dos trabalhadores da Câmara já são mulheres, e são mulheres porque nós temos uma grande população a nível das escolas, as auxiliares de ação educativa, que são quase todas, eu vou dizer mais de 90%, do sexo feminino. E, como tal, o âmbito deste regulamento acaba por ter uma percentagem maior de mulheres do que de homens. A nível de resultados do álcool, nós tivemos até agora 6 resultados positivos em 350. E a nível das substâncias psicoativas, tivemos, peço desculpa, aqui tem um erro na apresentação, são à mesma 350 pessoas, tivemos 4 resultados positivos em 350 pessoas.
pronto, da minha parte, a nível do regulamento, vou terminar a minha apresentação e fico à disposição para se existirem dúvidas por parte das pessoas presentes. Ok, obrigado, João, por trazeres esta perspectiva do que se faz na Câmara Municipal de Loures. Deixo então o espaço agora aberto para podermos responder a algumas questões que queiram colocar. Se quiserem falar, agradecemos então que utilizem a função de levantar a mão, que nós damos a palavra. Entretanto, posso, enquanto vão pensando em levantar a mão ou não, posso só referir aqui uma pergunta que foi colocada no chat, que a Cristina Campos perguntou se também existe 0,00 para condutores de matérias perigosas. Eu não sei, se calhar o João pode me ajudar. Isto é, os limites que são estabelecidos para os trabalhadores é ao critério da empresa, certo? João? A parte da regulamentação legal, eu não tenho presente se os condutores de veículos, portanto, de matérias perigosas, eu acho que eles entram para a regulamentação, tem uma regulamentação específica. Eu, como aqui na Câmara nós não temos trabalhadores que façam essas funções, eu não consigo garantir se é 00. Mas o que posso dizer é que se eles forem equiparados às funções de maior risco, deverá ser o 0.2. Agora, eu não tenho a certeza absoluta se é o 00. E não sei se a doutora Adélia consegue também, neste momento, me elucidar mais, mas nós a noção que temos é que eu acho que é o normal legal. Será o 02. Ok. Temos algumas mãos no ar. Vamos... eu não sei qual foi a ordem. Sana... Elsa? Elsa. Peço então à Elsa Barrelas para colocar a sua questão. Tem de ativar o microfone, por favor. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Okay. Obrigada pela vossa apresentação, em primeiro lugar. Achamos importante participar e agora poder pôr algumas questões. Somos duas técnicas de segurança da mesma empresa e a nossa grande dúvida, estávamos aqui a discutir, chegamos à conclusão, depois das vossas apresentações, que é a meio laboral. Nós, como técnicas de segurança, não podemos fazer nenhum teste de despiste. Está correto? Eu penso que passa sempre porque fica inscrito no regulamento interno, não é, João? Pode-me ajudar. Elsa, se eu percebi bem a questão, era se vocês, como técnicos de segurança, podem fazer portanto, a aplicação, por exemplo, do teste de álcool, certo? Certo. Doutora Adélia, quer responder neste caso? Portanto, é assim, havia algumas empresas que anteriormente faziam isso, nomeadamente a CP era feita por técnicos de segurança e noutras situações também, mesmo por seguranças vigilantes, portanto, sem ser técnicos de segurança. No momento presente, eu não sei se há empresas onde isso é efetivado. Nós tivemos, neste nosso regulamento, tivemos uma certa dificuldade, nós médicos de trabalho, em estar a aderir também ou estarmos envolvidos nestas avaliações. Porquê? Porque o médico de trabalho dentro da empresa é habitualmente o profissional que preserva e cuida da saúde dos trabalhadores. E muitas vezes estes trabalhadores consumidores, nomeadamente de álcool, que são habitualmente o maior número, e muitas vezes são também os que têm um comportamento mais agressivo, poderia ser complicado o médico de trabalho explicar que estava ali para vigiar a saúde do trabalhador e neste contexto estaria perfeitamente bem, mas o trabalhador não achar isso, achar que o médico de trabalho estava mais para fiscalizar os seus consumos.
Posteriormente, isto foi os primeiros passos que demos no regulamento, na elaboração. Depois, perfeitamente, achámos que seríamos os melhor classificados, nós e os enfermeiros, para participarmos deste regulamento. Também pela confiança que muitas vezes os trabalhadores depositam na nossa equipa. De qualquer maneira, legalmente, eu não sei como é que está a ser feito na maioria das empresas que têm estes regulamentos, mas nós, a equipa que estamos, médico e enfermeiro e também o apoio psicossocial, continuamos a achar que é o mais adequado no momento presente. Eu penso que a doutora Maria João também pensa a mesma coisa. Deixem-me só acrescentar uma coisa, que é, a nível da proteção, do Regulamento de Proteção de Dados, o Regulamento de Proteção de Dados o que refere é que tudo o que sejam atos em que exista manuseamento e obtenção de dados pessoais e dados de saúde, é assim, o que é mais correto e o que está preconizado é que deveria ser feito mesmo por profissionais de saúde devido ao regime de sigilo que existe a nível dos dados. Mas é possível que outros profissionais de saúde façam testagem. Por exemplo, eu estou-me a lembrar agora por causa do Covid. Quando foi do Covid, a questão da avaliação da temperatura à entrada das instalações. Quem é que ia fazer a avaliação de temperatura à entrada das instalações? Deveria, se fosse essa lógica, nós teríamos de ter um profissional de saúde em cada instalação para fazer a avaliação de temperatura. Então, neste caso, o encarregado de proteção de dados da Câmara o que refere é que pode ser feito por outras pessoas, desde que não exista registros. Entenda-se. Eu posso aplicar, mas não posso fazer registro daquele resultado. Ora, se o objetivo da aplicação do teste de álcool é haver registros para depois se poder fazer a elaboração de uma ficha de aptidão, não pode ser feito por alguém que não seja profissional de saúde, porque senão não existem registros. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Se me faço entender. É esta a questão. Eu legalmente não posso dizer diretamente, até porque não sou, nem eu nem a doutora Adélia, não somos juristas, mas a indicação que existe e o que a legislação encaminha é para este caminho, que é profissional de saúde, isto é considerado um ato de saúde, sendo um ato de saúde tem que ser feito por um profissional de saúde. Enfermeiro, médico, psicólogo. Já agora... Deixem-me virar aqui, desculpa. Só dar aqui um pouco mais chegazinha na conversa, contudo, aqui no nosso serviço, esta intervenção psicossocial está muito ao nível de um acompanhamento depois dos casos detectados. Pronto, não tanto na parte da detenção, de facto isso está sobretudo sob a alçada da área da equipa de saúde, mas depois o acompanhamento que há a fazer, quer interno, quer até externo, ao nível de algum encaminhamento seja preciso, para entidades específicas, neste caso. Portanto, isto depois é feito pelo psicólogo, pelo técnico de serviço social. Pronto. Portanto, ou seja, facilita muito este trabalho poder haver uma equipa multidisciplinar que todos possam incluir. Então, resumindo, podemos fazer os testes, temos é que ter um regulamento interno, é isso? Aprovado. Primeira coisa, tem sempre que ter um regulamento interno, certo? E quando fizerem a proposta de regulamento interno, eu recomendo que vejam junto do vosso responsável de proteção de dados quem é que pode ou não fazer a testagem, ok? Porque a nível, nem que seja por causa da parte do sigilo, isto tem que ser muitíssimo bem analisado para não haver situações cinzentas. E volto a acrescentar uma coisa, os dois documentos que eu vos mostrei da DGS, os dois referem que a testagem tem que ser feita por profissionais de saúde, ok? Tanto o de 2014 da UCICAP como aquele livrinho mais pequenino, os dois referem exatamente isto. Testagem feita sobre a alçada do médico, os profissionais de saúde, enfermeiro ou poderá também ser psicólogo, mas acho que até o que está lá mesmo escrito é enfermeiro sobre a alçada do médico de trabalho, ok? Sim, isso eu visualizei no PowerPoint. A aprovação será feita por CNPD, certo? Pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, exatamente. É a entidade a quem vocês têm que encaminhar esta situação. A DGS também refere que sempre que for feita a aprovação do regulamento, devia ser dado conhecimento que lá, mas isto não está escrito em lado nenhum oficialmente. Eles dizem que pode ser dado à CNPD, tem mesmo que ser dada porque tem que haver garantias que não existe
risco de haver problemas de sigilo a nível dos dados. Isto são dados de alto grau de sigilo. São dados de saúde. Então, o regulamento interno, para começarmos a fazer testes, então, tem que estar aprovado por mim, por esta entidade, é isso? Sim, exatamente. Já agora queria só acrescentar uma coisa que é assim. Eu acho que o mais difícil é elaborar o regulamento, porque o regulamento, quando falamos em regulamentos internos, se calhar estamos um bocadinho equivocados, porque o nosso regulamento é realmente devidamente aprovado e foi publicado em Diário da República, portanto não há risco de não ser legal. Quando dizemos regulamento interno, às vezes podemos estar erradamente a pensar que eu, entidade patronal, agora vou aqui, tenho imensos indivíduos que bebem bebidas alcoólicas, sei quem são e vou elaborar um regulamento interno sem ter um conteúdo legal e uma aprovação legal e depois posso ir buscar, entre aspas, aqueles trabalhadores que eu já conheço. Portanto, isto é muito complicado não se fazer bem feito, porque eu até posso, por exemplo, sabendo que um trabalhador consome bebidas alcoólicas ou outras dependências de outras drogas psicoativas e solicitar-lhe, estou a dizer eu, médico de trabalho, solicitar-lhe para superar ou podermos utilizar a sua urina ou a sua saliva. E ele até pode aderir. E quando ele aderir, ou seja, ele até pode dizer, sim senhora, tudo bem. Depois, o que é que nós fazemos com esse valor que nos aparece? Ou seja, nós temos tudo definido legalmente, não temos dúvidas sobre as situações, às vezes temos dúvidas porque a situação é uma situação eventual, é um consumo, por exemplo, temos dúvidas não no álcool que eu estou a falar, é nas outras dependências, foi pontual, é frequente, já aconteceu há 3 semanas ou um mês, como por exemplo nos canabinoides, ou é uma situação atual. Aí temos dúvidas, portanto, mas eu estou a dizer, não temos dúvidas quando o regulamento é legal e em relação ao que nós temos depois todos os procedimentos definidos. Há uma coisa que também deixava aqui explícito. O nosso regulamento é um regulamento terapêutico. Não há penalização pelos consumos. Diretamente, não sei se é o mais adequado ou não. Depois de 5 anos, 6 anos de regulamento, nós tivemos aquele período de intervalo da pandemia, retomámos em maio deste ano. Não sei se é adequado não ser só terapêutico, não haver mais alguma coisa, mas de qualquer maneira não estamos aqui para penalizar, estamos para tratar ou controlar tanto os consumos de uma substância como de outra. Se me permitem então acrescentar em relação à parte do regulamento terapêutico ou punitivo, qual é a questão? Supostamente, regulamentos aprovados pela CNPD e debaixo da alçada da DGS deverão ser sempre regulamentos terapêuticos. A questão da penalização, portanto, a questão não é hierárquica, a questão de penalização tem que sair de fora do regulamento, isto é, tem que estar paralelo ao regulamento. O regulamento em si é um instrumento terapêutico, que é um instrumento de detecção e de tratamento das pessoas. O que acontece é, quando um comportamento é reiterado, quando existe uma questão que o trabalhador recusa tratamento, e que depois essa informação é passada através do médico de trabalho à estrutura hierárquica, que depois terá de tomar as suas conclusões e as suas limitações. O regulamento em si não pode, ou pelo menos não deve de forma muito forte, ter lá dentro uma questão punitiva. Ok? Isto foi uma das coisas que a CNPD, quando foi da consulta à CNPD, nos foi indicada. Vocês não podem ter penalização cá dentro. Isto é uma questão técnica, é uma questão apenas de saúde. Porque a parte de penalização tem que estar fora.
Ok, João, obrigado pelos esclarecimentos. Eu se calhar vou dar hipótese, porque temos mais mãos no ar, para não estendermos em demasia esta sessão. Então, vou dar a palavra então à Micotec, se quiser, tem de ligar o microfone, por favor, se quiser colocar a questão. Estou sim, muito bom dia. Bom dia. Estamos a ouvir, correto? Sim, sim. Eu tinha aqui uma questão para colocar ao Sr. Carlos Costa, do IPQ, relativamente à sua apresentação no PowerPoint, quando falava no fator de conversão português, no caso do rácio de 1 para 2.300, referiu na sua apresentação que o critério estaria ligado à estatura média da população, segundo o que me pareceu ver. Eu penso que haveria outros, e corrija-me se eu estiver errado, outros fatores, nomeadamente a pressão, a altitude, a localização geográfica. Isto é correto, não é? Nesse fator de conversão, que eu tenha conhecimento, não, não é. Esses fatores, imagino que possam eventualmente influenciar as medições em teor de álcool no ar expirado. Não é? Mas a conversão para o teor de álcool no sangue parece-me que não entra. Sim, sim. Okay. Penso que sim. E depois tinha aqui só uma outra questão, que entretanto depois na sua apresentação acabou por ser respondida, mas de qualquer forma fiquei aqui com uma dúvida relativamente às concentrações utilizadas, nomeadamente a de 475 ppm, que corresponde a 2 gramas por litro. Qual a necessidade dela existir, uma vez que na fiscalização de trânsito ela não é contabilizada e em meio laboral muito menos. Portanto, reparei que havia essa obrigatoriedade na verificação meteorológica dos evidenciais, portanto, os 5 pontos, mas é única e exclusivamente esse fator dessa concentração existir? Pois, aqui o estabelecimento destas concentrações é anterior à minha permanência aqui no IPQ. No entanto, eu julgo que o que levou a definir esse valor também era tentar abranger ao máximo a gama de medição dos alcoolímetros. E hoje em dia, quando recebo por vezes ordens aos esclarecimentos do tribunal em que as pessoas que foram testados apresentam concentrações de teor de álcool no sangue superior a 2 gramas por litro, penso, bem, se calhar faz sentido fazer medições ou garantir que o equipamento está a ler, porque realmente há pessoas que apresentam esse teor de álcool no sangue. É mais por aí. Ok, muito obrigado. Então passo a palavra ao Ruben Paes, se quiser colocar a sua questão. Bom dia a todos, primeiro de tudo. Eu estou aqui a falar do Instituto de Saúde e Qualidade, que nós fazemos também a calibração destes alcoolímetros de despista. E eu queria só fazer uma pergunta ao Carlos Costa, do IPQ. Como é que vocês fazem a conversão de ppms para a taxa de álcool no sangue? Porque tem ali a tabela e tem o fator de conversão entre as duas taxas de álcool, mas de ppm para a taxa de álcool não. Bem, há duas conversões. Primeiro temos que converter os ppm, que é uma fração molar, não é? Porque temos a quantidade de álcool ou o número de moléculas por 1 milhão de moléculas que existe na garrafa, e temos que converter primeiro em teor de álcool no ar expirado. Isto é, se fosse no ar, qual é que correspondia a esse teor? E depois então aplicamos o fator de conversão. A fórmula nós temos descrita nos nossos procedimentos, entre vários fatores, mas se depois quiser pode-me enviar mensagem, que eu tenho todo o prazer em explicar como é que nós fazemos essa conversão. Está bem? Ok, certo. Passamos. Pronto, não havendo mais, acho que só havia uma questão no chat, deixem-me só confirmar. Não, temos aqui mais um. Então, enquanto o Ricardo Inácio coloca a sua questão, eu vou confirmar no chat se temos mais alguma questão. Ricardo, pode falar. Ricardo, tem de ativar o microfone.
Não tem ativo? Não o estamos a ouvir? E agora? Agora, já está. Peço desculpa. Já está. Primeiro que tudo, agradecer esta disponibilidade e dar os parabéns a esta conferência. O meu nome é Ricardo Inácio, eu trabalho numa empresa do setor elétrico e gostava só aqui de tentar ajudar e tentar levantar aqui algumas questões, especialmente à Elsa e à Alexandra, que levantaram um tema que é muito tido em conta e muito discutido, que é se os técnicos de segurança, eu sou técnico superior de higiene e segurança no trabalho, se os técnicos podem ou não fazer este controle da alcoolemia. Depois de ter saído de legislação, no início quem fazia eram os técnicos de segurança aqui da empresa, depois de ter saído uma legislação que mencionava que era alguém ligado diretamente à medicina, ou seja, só um enfermeiro, um médico é que poderia fazer, nós deixámos-lo de fazer. Entretanto, como estamos numa área de perigos diários e dado ser muito importante esse controle, baseámos um bocadinho no contrato coletivo de trabalho da Construção Civil, que menciona essa informação que os técnicos podem no fazer. E então solicitámos ao ACT um esclarecimento e o ACT enviou-nos um e-mail a indicar que os técnicos de segurança, técnicos superiores de segurança, podem também fazer este controle. Era só para dar estas achegas aqui às colegas, para elas tentarem ver através do contrato coletivo de trabalho. Nós questionámos o ACT dá-nos esta resposta, por isso só para dizer que neste momento nós, técnicos de segurança, estamos a fazer controle em obra. Antes fazemos, ou seja, informamos o nossa medicina do trabalho que vamos fazer esses exames, que vamos fazer, vou-lhe dar um exemplo, vamos fazer no dia 6 exames e já informamos a medicina do trabalho que o vamos fazer. E depois os dados são aqui retidos só por nós, Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança. Relativamente ao regulamento, o regulamento que nós temos, no nosso caso é uma norma, antigamente era necessário enviar para a CNPD, mas depois deixou de o ser. Ou seja, a minha versão inicial foi enviada, mas depois, quando eu fiz a revisão, informaram-nos que já não seria necessário enviar. Queria deixar estes temas aqui. Isto é um tema muito discutido, há sempre muitas dúvidas. Se calhar não é o fórum, mas como surgiu o tema de álcool, achei por bem aquilo alertar estes itens. Relativamente ao Carlos Costa, se fosse possível, nós realmente temos vários alcoolímetros na nossa empresa, da Drager, e temos pontualmente algumas dificuldades que têm a ver com o trabalhador que não consome álcool e o alcoolímetro não dá zero. E eu agora percebo um bocadinho pela apresentação do Carlos que realmente nós olhamos para o certificado e vemos lá o gráfico e não conseguimos interpretar o estado a que está o nosso alcoolímetro. Eu julgo que seja necessário fazer um ajuste ou então substituir então as células como o Carlos menciona, mas agradecia que me esclarecesse, porque é chato, quer dizer, a pessoa não... Acabamos por descredibilizar um bocadinho o controle quando há um trabalhador que não bebe nada e depois acusa zero. Já nos aconteceu uma coisa também, que penso que aí teve essa justificação, o trabalhador não tinha consumido qualquer substância alcoólica, mas estava a ser medicado. Ou seja, estando a ser medicado, o medicamento tinha na sua composição uma percentagem de álcool que não traduzia o valor de zero, era 0,01, mas ele estava todo indignado, mas devia ser essa situação. Deixo a palavra. Obrigado pela ajuda. Ok, muito obrigado pelo contributo que deu, Ricardo. Realmente, é assim, qualquer medição não é isenta de desvio, isto é, nós fizermos a mesma medição várias vezes seguidas, não vamos ter exatamente o mesmo valor. E o que nos permite no certificado é
conhecer um bocadinho, é esse âmbito, conhecer o equipamento e perceber se o equipamento está a apresentar problemas ou não, não é? Se for um equipamento que está já de si num certificado, apresenta erros muito elevados, então é natural que não esteja a fazer leituras corretas, não é? Também te colocaram a questão no chat, quando é que se deve proceder à substituição do sensor e por aí fora. Essas questões eu acho que primeiramente devem passar pelo contacto com o fabricante e com o representante da marca, que tem um conhecimento do tempo de vida do equipamento e poderá aconselhar melhor. De qualquer forma, temos de ter noção que se tivermos um equipamento que tem uma utilização menos intensiva, está menos sujeito depois a ter problemas do que um equipamento que está sujeito a ser muitas vezes utilizado. Pronto, eu espero que tenha dado aqui só algumas dicas. Vou passar a palavra então ao Nuno Apalhão, para colocar se calhar a última questão, para não estendermos mais a sessão. Eventualmente algumas questões que não ficaram respondidas no chat, eu depois posteriormente tentarei dar resposta. Está certo? Passo então a palavra, Nuno, pode colocar a sua questão. Tem o microfone desligado, tem de ligar antes de falar. Nuno? Bem, o Nuno não está bom a dia, conseguir... só agora é que apareceu o microfone. Bom dia a todos. Era uma pergunta, julgo, relativamente simples. Nos relatórios de calibração que nos são emitidos por uma empresa que nos faz a calibração aos respectivos alcoolímetros, só aparece a data em que é feita a calibração, não aparece a data em que... data limite, como é o caso no IPQ, que aparece a data em que vence o alcoolímetro. Saber se isso é normal, se não é normal. O que é certo é que eles também fazem no alcoolímetro, no dito alcoolímetro, tem lá um autocolante com a data de validade. Saber se isso assim também é válido por si só, ou se no próprio relatório do alcoolímetro, no relatório de calibração do alcoolímetro, também poderia vir lá a data de validade. Pronto, é assim, o que acontece é que o fabricante, em geral, recomenda, tem um plano de manutenção para aquele equipamento e recomenda, por vezes, o próprio alcoolímetro apresenta uma mensagem a dizer equipamento requer calibração ou calibração expirada, outras vezes não aparece. A calibração, como eu tentei transmitir, é recomendada. Recomendo também seguir o plano de manutenção, no entanto não invalida a utilização, foi o que eu tentei dizer, é que também não invalida a utilização do equipamento. Por isso, depende do equipamento e depende do conhecimento que o utilizador tem também desse equipamento e que pode ser útil a informação que nós prestamos quando fazemos a emissão dos certificados. Mas nós realmente não vamos limitar a utilização do equipamento porque isso não nos cabe a nós. Não é? Pronto, acho que respondi à questão. Bom, é meio-dia e meia, ultrapassámos cerca de 15 minutos o tempo previsto para a nossa sessão. Acho que vamos dar por encerrada. Resta-me aqui agradecer enormemente ao enfermeiro João Aceiceiro e à doutora Adélia Pinhão por terem prontamente aceitado o nosso convite para participar nesta sessão. Foi realmente muito gratificante e muito enriquecedora. E agradecer também a todos os participantes. Quando lançámos a ideia de fazer esta sessão, nunca pensámos que tivéssemos uma adesão tão grande. Recebemos cerca de 150 inscrições, apesar do número ter-se aproximado apenas das 100, mas é um número bastante grande e bastante superior ao que estava à espera. Mais uma vez, muito obrigado. Mantenho a minha disponibilidade para responder ou prestar quaisquer esclarecimentos que ainda tenham ficado. Basta enviarem-me um mail e eu, se não conseguir responder, eu encaminho a quem
tenha capacidade de o fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se o João quer fazer uns agradecimentos finais. Em nosso nome, agradecer ao IPQ, na figura do Carlos, pelo convite, e estaremos também disponíveis para alguma questão que necessitem. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, deixo o e-mail da equipa de saúde aqui da Câmara, que é o saúde@cm-loas.pt, não é underscore, é traço, em que podem colocar algumas dúvidas que tenham, que nós, o e-mail é só gerido por equipa médica e por nós. Se houver alguma questão, nós tentaremos o mais rápido possível dar a resposta, está bem? Agradeço também a todos. Obrigado. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde.